Nesta oportunidade estamos com Emanuel de Carvalho, pastor da Igreja Batista do Ipiranga, que vai conversar conosco hoje sobre uma experiência eletrizante, mas é eletrizante mesmo. E vamos conversar hoje, então, o programa falando com Emanuel de Carvalho. Uma igreja viva para uma sociedade necessitada, uma necessidade, vamos dizer até que caótica, mas que está sendo uma influência nessa comunidade, nesse bairro, nessa vizinhança. O que é exatamente uma igreja viva dentro da Igreja Batista do Ipiranga? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre é um privilégio sentar contigo, conversar e com esse público que tem acompanhado todo o trabalho da UAEC TV, do CAP. Para mim é um privilégio estar com você aqui mais uma vez e ter esse bate-papo tão gostoso. Obrigado, igualmente. Bom, falando sobre Igreja Viva, nós sentimos a necessidade de refletir sobre o tema igreja por conta da realidade que as nossas igrejas têm vivido. A cada dia mais a gente tem visto uma depreciação do papel da igreja na sociedade. Hoje se tornou comum ouvir que para ser cristão não preciso de igreja. Se tornou comum a realidade dos desigrejados no nosso meio. Tornou um fato agora muito real no nosso quadro evangélico protestante, os evangélicos não praticantes. Mas isso devido também a algum sistema, por exemplo, a internet que transmite os cultos ao vivo? Não tenho necessidade de ir à igreja porque eu assisto em casa? Alguma coisa assim? Não, eu acredito que nós estamos dentro de uma cultura, né? E essa cultura hoje, a grande bandeira que se levanta é do individualismo, né? Cada um por si, cada um no seu quadrado, cada um correndo atrás dos seus objetivos e esquecendo do outro. Embora exista uma tensão para entender a importância do todo, dos corpos sociais, mas nós vivemos em uma cultura individualista, onde é o que eu quero, é a minha vontade. E isso entrou para a igreja também, né? O individualismo. E pensar em igreja, pensando numa lógica individualista, é pensar em uma igreja morta. Porque a igreja ela só existe dentro da realidade de comunhão. Porque nós somos um corpo, nós somos um organismo, nós somos uma família. E por conta disso, muitas igrejas, mesmo cheias, estão mortas. Porque são inúmeros eus e não um nós. E dentro dessa realidade de igrejas que têm vivido essa tensão para manifestar a vontade de Deus, para mostrar o objetivo de Deus com a igreja aqui na Terra, nós pensamos então em qual é o nosso papel aqui. E aí chegamos, depois de orar, depois de conversar, depois de reuniões e mais reuniões, a este tema. Hoje a visão da igreja é ser uma igreja viva, que ama a Deus e ao próximo. Quando a gente fala de igreja viva, é disso que nós estamos falando. Uma igreja que toda a sua agenda, todo o seu propósito, todas as suas ações tem como objetivo fim manifestar o nosso amor a Deus e manifestar o nosso amor ao próximo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue mostrar para o mundo a vida que temos em nós. Usou um termo desigrejado. Então, como que a igreja viva pode chegar aos desigrejados? Como que é isso, pastor? Essa é uma boa pergunta, sabe, Cap? E talvez eu não tenha um caminho, né, para como chegar nessas pessoas. Eu acredito que o nosso desafio é fazer o que a gente tem de fazer. Né? E quando a gente faz o que tem de fazer, isso atrai. Isso faz com que o Senhor envie as pessoas. É o que acontecia na igreja primitiva. E o povo ia orando, o povo permanecia no ensino dos apóstolos, o povo permanecia em comunhão, tinham tudo em comum e o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. Eu vejo que essa realidade também ela é aplicável nos nossos dias. Se nós permanecermos na oração, no ensino dos apóstolos, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e permanecermos em comunhão, a igreja cai na graça do povo.
E a igreja deixa de ser apenas um lugar onde nós temos um momento de entretenimento aos finais de semana e passa a entrar na história do povo. E aí, nessa realidade de igreja viva, a gente vê histórias sendo entrelaçadas à realidade da igreja. A gente começa a ouvir relatos e testemunhos de pessoas contando o que aconteceu após o seu ingresso a essa comunhão. Aí a gente consegue ver a igreja na vida das pessoas e a vida das pessoas na vida da igreja. Isso torna uma igreja viva, porque a igreja somos nós. A igreja não é o pastor, a igreja não são os seus ministros, a igreja não é o membro, a igreja somos nós. Não tem como falar em igreja na individualidade, só tem como falar em igreja na coletividade. Né? E quando a gente tem a vida da igreja entrando na vida das pessoas e a vida das pessoas entrando na vida da igreja, a gente consegue vivenciar essa realidade de uma igreja viva. Na realidade, vocês estão vivendo, então, o ID, né? Quando vocês vão, vocês falam também aos desigrejados e os desigrejados passam a conhecer que existe uma igreja que está preocupada com ele. E aí, então, é que entra a Igreja Batista do Ipiranga, na região, entrando na casa, entrando no trabalho, entrando na escola das pessoas da vizinhança, do bairro e até de São Paulo. Bom, estamos falando de uma igreja viva. Uma igreja viva faz com que o pastor Emanuel saia da sua zona de conforto, da sua comodidade, da sua tranquilidade, de ser o pastor de uma igreja tão grande como essa, com tantas responsabilidades já aqui dentro, faz com que ele saia daqui e vai ser um morador de rua. E agora, pastor Emanuel, como é que foi essa experiência? O que aconteceu e por quê? Né? Vamos começar com a pergunta por quê? Por que o pastor Emanuel sai da sua zona de conforto e vai até a Cracolândia? Bom, essa pergunta do porquê, eu lembro que na entrevista anterior que a gente teve, né, que a gente falou sobre vários assuntos, e no finalzinho a gente entrou nessa questão da minha ida à rua, né, que ainda a entrevista aconteceu antes dessa minha experiência. E aí eu lembro certinho quando você perguntou assim, o que você vai encontrar lá, né? E também questionou sobre o porquê. Bom, sobre o porquê, em primeiro lugar, tive isso no coração. Surgiu esse desejo no meu coração e eu comecei a orar. Falei, bom, se isso está no meu coração, a primeira coisa que eu quero saber é se é algo meu ou se é algo que veio da parte de Deus, né? E aí eu comecei a orar e isso foi se confirmando no meu coração. Ao mesmo tempo, uma das justificativas dessa ida para a rua era para sentir na pele o que as pessoas, os moradores de rua, sentem, para a gente poder ajudar melhor. Como eu já comentei na outra entrevista, nós temos um trabalho com moradores de rua, a gente faz entrega de lanches mensalmente, né? E só que o objetivo dessa entrega de lanche não é apenas entregar o lanche, mas é estabelecer um contato para que a gente possa se aproximar dessas pessoas e aqueles que querem sair da situação de rua, querem sair do mundo das drogas, consigam trilhar esse caminho que a gente apresenta de, olha, vamos para uma casa de recuperação, para uma clínica de recuperação, vamos caminhar com a gente na igreja, depois a gente faz a reinserção na sociedade. Então, por conta desse trabalho, eu falei, eu acho que é necessário sentir o que eles sentem para poder ajudá-los melhor, para poder entender o mundo deles, né? Esse era um dos objetivos, um dos porquês de eu ir para a rua. Porém, quando eu fui para a rua, eu descobri que o objetivo de Deus de me levar para lá era muito maior, né? Era para ter algumas lições de vida que eu carregaria por todo o meu ministério, que vão além da realidade do morador de rua, que vão além do simplesmente sentir a fome, do simplesmente sentir o frio, do simplesmente sentir o medo. Mas foi um momento onde eu aprendi muito sobre quem eu era, quem Deus era, o que é o mundo, quem são as pessoas, né? Então foi uma experiência que foram 4 dias intensos, né? Onde eu saí de casa só com a roupa do corpo, uma garrafa PET vazia, um potinho de sorvete vazio, uma colher, um cobertor, uma Bíblia e um caderno para fazer anotação e uma caneta.
E isso é tudo que um morador de rua precisaria. Kit sobrevivência. Kit sobrevivência. E aí, como foi a reação da família? Deixou a família em casa, deixou os membros da igreja com a sua necessidade aqui. O que as pessoas pensaram sobre isso? Não foi nada fácil, né? A minha esposa sentiu muito, né? Ela ficou muito preocupada. Eu trouxe a minha sogra para ficar com ela, né? Eu sou casado, eu sou casado há 7 anos, completamos 7 anos agora em janeiro. E ela ficou muito preocupada, porque ir para a rua em São Paulo e para os lugares que eu fui é uma situação de risco, né? E ela não teve contato comigo, né, esse tempo todo. Ela sabia que eu ficaria esse tempo todo na rua sem ter contato com ela. Não houve um monitoramento, então, em cima daquilo que você estava fazendo na rua? Houve. O monitoramento se deu da seguinte forma. Pegamos aqui na igreja dois homens, né? Nós combinamos lugares e horários específicos. Então, como eu fiquei 4 dias na rua e em cada dia eu fiquei em um lugar diferente, então nós combinamos nas manhãs um horário específico, um lugar específico e eles iam passar lá de carro. Inclusive tem as fotos que eles tiraram, foi dessas rotas que eles fizeram, dessas rondas que eles fizeram. E eles passavam neste lugar, neste horário específico. E se eu estivesse sentado no lugar que a gente tinha combinado, é porque estava tudo bem. Se eu estivesse deitado, é porque eu estava passando mal, aconteceu alguma coisa, era para eles irem lá e me pegar. E a gente ia cancelar a missão. E se eu não estivesse lá, era para eles irem atrás da polícia e me procurar, porque alguma coisa tinha dado muito errado. E pelo jeito deu tudo certo, porque não ficou deitado, não ficou... De toda maneira, eles não foram atrás porque não foi preciso. Teve um momento lá de tensão que a gente teve que trocar o lugar de ponto de encontro por conta de uma tensão que teve na rua, mas aí eu consegui ir a um orelhão, ligar a cobrar para minha esposa e falar, olha, fala para o pessoal que a gente vai mudar, que eu mudei o ponto de encontro para a frente do Mosteiro de São Bento. E aí ela passou isso para eles, foi o único contato que eu tive com a minha esposa e foi essa mudança de ponto de encontro com o pessoal da Ronda. Bom, pastor Emanuel, a esposa deve ter ficado muito preocupada. Ou seja, as pessoas viram que você tinha uma experiência no coração para passar aí, na verdade, para experimentar, vale a redundância, mas e aí? E as outras pessoas? O que aconteceu com tudo isso? Porque é fácil a família da gente se preocupar com a gente, mas você tem uma responsabilidade numa igreja que é essa daqui. O que as pessoas pensaram? Bom, a igreja teve uma postura muito amável, assim, de um amor que me surpreendeu. Né, a igreja se levantou em oração, né? Durante todo esse período que eu estive na rua, eles estiveram em uma campanha, podemos dizer assim, de intercessão por mim. Eles criaram um grupo no WhatsApp que tinha mais de 100 pessoas e nesse grupo eles se encontravam online todos os dias para intercederem por mim e durante o dia todo eles estavam orando por mim. Foi uma expressão de cuidado, de amor comigo. Até a própria ronda que eles fizeram foi uma iniciativa deles, né? Não foi eu que falei, faça uma ronda. Eles falaram, não, mano, não tem como você ficar 4 dias na rua e a gente sem saber o que está acontecendo com você, a gente vai lá, a gente vai fazer essa ronda, é o mínimo que a gente precisa para ficar em paz. Então, eles tiveram uma atitude de cuidado, de amor, de preocupação, assim, extraordinária, sabe? Então, eles, tanto minha esposa quanto a igreja, ficaram muito preocupados, né? E ambos oraram, intercederam, e foi um tempo onde eles mostraram aí amor, cuidado, carinho e intercessão também pela minha vida. Fome, sede, necessidades, aonde você ia, para quem pedia para as pessoas na rua, ei, me dá um dinheiro aí, ou tipo, eu tô com fome, você tem alguma coisa para me dar para comer? Como foi esse processo? Bom, eu adotei um princípio que eu não ia pedir dinheiro para ninguém. Eu ia apenas pedir comida. Então, todas as minhas abordagens às pessoas da rua era apenas, olha, eu tô com fome, eu preciso de alguma coisa para comer. Pode ser qualquer coisa que você me der, eu aceito para comer, porque eu tô com fome. Então, eu fui para a rua, levei o pote de sorvete vazio, era para pegar comida, e a garrafa PET vazia era para conseguir água.
Então foi assim, eu fiquei em 3 regiões, né, daqui de São Paulo. Eu fui para a região ali do Centro Antigo, fiquei na Cracolândia, depois na Praça da Sé e depois na região do Brescia. Vamos fazer um parênteses? E como foi o convívio na Cracolândia? Você chegou, tem alguém novo no pedaço e foi bem visto, foi bem aceito? Como foi essa situação? Bom, na Cracolândia foi o primeiro dia, né? Eu fiquei lá no primeiro dia da experiência. Eu não dormi lá, né? Porque aí seria arriscar muito. E eu dormi ali na região da Praça Princesa Isabel. Eles me deixaram na Avenida Ipiranga, inclusive a foto que tiraram ali foi de dentro do carro, numa das ruas paralelas ali à Avenida Ipiranga. Eles pararam o carro, eu desci e fui para a Avenida Ipiranga. Passei a noite ali na Avenida Ipiranga, bem na boca da Cracolândia, e gente subindo da Cracolândia a noite inteira, e depois acho que era umas 5h30 por aí eu fui para Cracolândia. E aí fiquei lá até mais ou menos na hora do almoço. Bom, eles chamam de fluxo, né? Aquela rua ali da Cracolândia. A imagem que se tem ali é do hall de entrada do inferno, né? Você tem jovens adolescentes, é a grande maioria, mas você tem muitos adultos, você tem muitos idosos, você tem deficientes físicos, pessoas em cadeira de roda, você tem crianças, você tem mulheres grávidas, você tem de tudo ali dentro daquela Cracolândia. E é um universo paralelo, assim, você parece que está em outro mundo mesmo. É uma movimentação, é uma agitação constante, é um ameaçando o outro de morte porque pegou o cachimbo do outro, eles vendendo chinelo, esses chinelos usados, velhos, para conseguir um cisquinho de crack. O ambiente é um ambiente muito pesado, né? E muito opressor. Medo, temor, uma mistura de tudo isso. O que você sentiu? Olha, medo foi uma palavra que teve muito presente, né? Quando eu estava saindo de casa, o Paulo, que foi um desses irmãos que fez a ronda, né, todos os dias, quando nós estávamos saindo da minha casa e indo para a rua, dentro do carro, ele perguntou para mim: Manuel, o que você está sentindo? E aí eu falei: medo. Eu estou com muito medo, né? A sensação que se tem é sensação de morte, porque você está indo para uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Poxa, você se imaginar comendo, dormindo 4 dias nestes ambientes é algo assustador, assim. Para mim era, né? Acho que pode ter gente que seja mais corajoso que eu, mas para mim foi muito uma situação de muito medo. E ele perguntou o que você está sentindo, eu respondi que era medo, e aí ele falou: olha, a impressão que eu tenho... Aí ele parou. Aí eu falei: não, pode falar, fala qual que é a impressão que você tem. Ele falou: a impressão que eu tenho é que eu estou levando você pro paredão de fuzilamento. Aí eu falei assim: poxa, você me ajudou bastante. Mas é essa sensação que eu tinha, né? A sensação de medo. Tanto é que não consegue dormir, né? Você não consegue dormir na rua, porque tenta fechar os olhos e você fica num estado de alerta absurdo. Então, principalmente à noite, né? Porque à noite é onde você está em uma situação de maior vulnerabilidade. E chegaram a te ameaçar ou falaram alguma coisa contigo sobre o lugar que você estava habitando ali naquele momento? Ocupando, digamos assim? Bom, durante a noite, várias vezes pessoas drogadas vinham para ver se eu estava dormindo, né? E quando alguém está dormindo assim e tem alguma coisa, eles roubam, né? E eu não tinha nada, mas eu tinha um tênis, né? Era um tênis velho, mas isso tem muito valor na rua. Então pode ver que a maioria dos moradores de rua andam de chinelo, né? Então são poucos que andam de tênis. Então eu estava deitado ali e aí vinha um morador de rua, vinha um dependente químico, e aí eu abria o olho, eu sentava, e aí passava um pouco, ele saía. Teve uma situação de maior tensão na Praça da Sé. Todas essas regiões que eu falei, Cracolândia, Praça da Sé e o Brescia, são regiões que têm um tráfico por trás, tem um controle do tráfico, né? Porque são regiões onde tem uma grande concentração de dependentes químicos. E um dos riscos que eu corri foi ser confundido com um policial, que eles chamam de ganso. Por que eles chamam de ganso? É o cara que é o pescoção, né?
que vai lá para saber o que está acontecendo. E qual é o que o ganso faz nessas atitudes, nessas ações de se caracterizar de mendigo? A polícia tem também como estratégia, e eles sabem disso, e eles falam isso, se caracterizar de morador de rua, de dependente químico, e ficar nessas regiões para observar o movimento do tráfico. E quando eles fazem todo o mapeamento do movimento do tráfico, eles então fazem a apreensão. Então, um dos riscos que eu corri foi as pessoas olharem para mim e falar, olha, esse aqui não é morador de rua, né? Esse é um cara que está fantasiado de... O ganso. O ganso, que está fantasiado, caracterizado de morador de rua e está aqui para pegar a gente. Quando eu fui para a Sé, eu passei o dia inteiro lá, né? E chegou no finalzinho da noite, chegaram 2 moradores de rua até mim e começaram a fazer perguntas. E falaram, olha, de onde você veio? Quem é você? Por que você está na rua? E eu sou pastor, eu não podia mentir nem como morador de rua, né? E aí eu omiti algumas coisas, né? Então, de onde você veio? Eu falei, bom, eu vim de Minas Gerais. Eu sou mineiro, né? E há quanto tempo você está na rua? Aí eu falava, não faz muito tempo, não. Por que você saiu de casa? E aí eu respondi, eu não gosto de conversar sobre isso. Aí eles perguntavam, você rouba? Eu falei, não roubo. Você é usuário? Não sou usuário. Mas nenhuma cachaça você bebe? Não, nenhuma cachaça eu bebo. Então por que você está na rua? E aí nesse diálogo, ele foi ficando... A pessoa que estava conversando comigo foi ficando alterada. E falou, você está mentindo, você está mentindo, você está mentindo, você está mentindo, você está mentindo. E de repente ele saiu. Passou um pouco, ele voltou. E começou a perguntar de novo. E começou, você está mentindo, você está mentindo, você está mentindo. Depois que ele parou de falar comigo, ele saiu e foi no outro lado da Praça da Sé, juntou com mais 4 pessoas ali e começaram a conversar. Bom, nesse momento eu falei, bom, não é prudente eu ficar aqui. Estrategicamente... Aí foi onde eu peguei meu papelão, coloquei debaixo do braço e saí correndo em direção ao Mosteiro de São Bento, que foi onde eu passei a noite. O papelão, para você saber, é a cama, é o local onde chega, senta sobre aquele papelão para não sentir o frio da calçada, da rua. E aí, o que aconteceu lá na São Bento? Eles chegaram a te localizar? Não. Algum dos traficantes chegou a oferecer alguma droga, alguma coisa assim para comprar? Não, me ofereceram muito álcool, né? Álcool eles oferecem, agora droga não chegaram a me oferecer. Porque O álcool também é comprado nesse caso ou não? Não, eles ou me ofereceram para beber junto, sabe? Pra beber junto. Você quer sentar aqui pra gente beber junto? Uma confraternização. Mais ou menos isso. Mas a droga eles não ofereceram. Porque nessas regiões, as pessoas que vão até os traficantes, né? Então eles têm as bancas, né? Principalmente na Cracolândia, tem as bancas lá e as pessoas que distribuem as drogas são conhecidas por todos ali, então as pessoas vão até eles não vão até as pessoas oferecerem. Né? A lógica ali é inversa. Eles têm o controle daquelas pessoas, né? Eles não servem aquelas pessoas, é as pessoas que servem eles. Então, quem quer droga tem que ir até eles e sabe como chegar. Sabe. Um conflito. Eu não bebo, eu não fumo, eu não pego o cachimbo, eu não roubo, eu não mato. Saiu para a Rua São Bento, para a Praça de São Bento, na verdade, e daí... O que aconteceu depois da Praça de São Bento? Porque você ficou 4 dias na rua. O primeiro dia foi ali na Praça Princesa Isabel. Na verdade, eu saí daqui eram umas 10 horas da noite. Acho que foi na quarta, quinta, sexta e sábado eu voltei. Então foram 3 noites e praticamente 4 dias, né? Não é 4 dias porque eu peguei aí o final da noite e saí na hora mais ou menos um pouco antes do almoço aí da rua. Então, primeira noite e dia foi ali na região da Cracolândia, Praça Princesa Isabel. Segundo dia, Praça da Sé e Mosteiro de São Bento. E o último dia na região do Brás e à noite no Bresser, que é ali onde tem o controle do tráfico. Várias igrejas por ali. Sim. Teve fome, teve sede. Chegou a ir a uma igreja pedir comida e água, alguma coisa nesse sentido? Eu tive uma experiência em poder ver a igreja do lado de fora com esse meu tempo na rua, né?
E um dos meus objetivos era conhecer a igreja, como a igreja tratava as pessoas. E eu me dispus a entrar em contato com a igreja, né? E eu fui, e a minha abordagem com todas as igrejas foi a mesma. Eu chegava e pedia água, e via a reação da forma como a igreja me recebia. Estamos falando de igrejas evangélicas, igrejas católicas, do que estamos falando? Nós falamos de igrejas evangélicas e também de um centro espírita. Um centro espírita. Isso. Bom, primeiro eu fui numa igreja evangélica, né? E cheguei lá, toquei o interfone, o porteiro saiu e eu falei, bom dia, ele, bom dia. E depois peguei a minha garrafa, falei, olha, você poderia, por gentileza, me dar um pouco de água? Eu tô com muita sede. Ele pegou minha garrafa, falou, tá bom, espera aí que eu vou encher ela para você. Ele me entregou a garrafa, eu agradeci, ele fechou o portão. E quando eu olhei para a garrafa, a água estava turva, amarela e cheia de coisa preta. Era uma garrafa transparente. E cheio de coisa preta boiando. Aí eu falei, não dá para beber isso aqui, né? Mesmo com muita sede, era a primeira noite, não tinha bebido nada de água durante a noite, porque eu não levei a vasilha vazia e a garrafa PET também vazia. Aí eu falei, não dá para beber. Então eu peguei a água, usei para lavar o meu pote de sorvete, né? Porque estava chegando perto da hora do almoço. E eu usei para lavar e fiquei sentado ali na porta da igreja. Passou um pouquinho, o porteiro saiu de novo. E aí eu falei, senhor, por gentileza, poderia dar um pouquinho de água para eu beber? Aí ele falou, mas você já bebeu tudo aquilo? Era uma garrafa de 1,5 litro. Aí eu falei, não, senhor, aquela água que o senhor me deu não dá para beber. É uma água muito suja. Ele olhou para mim e falou assim, você é folgado, hein? Aí eu falei, não, senhor, eu só quero um pouco de água para beber. Aí ele falou, olha, se você quiser, é essa água que eu tenho para te dar. É essa água que eu tenho para te oferecer. Porque eu não tenho outra água aqui. Aí eu falei, vocês não têm uma água filtrada para dar para mim? Aí ele falou, não. Aí eu falei, mas é essa água que o senhor bebe? Aí ele falou, é. Eu falei, é essa água que os membros da igreja bebem? Ele falou, é. Eu falei, é essa água que vocês dão para os seus pastores? Aí ele falou, é. Aí eu falei, é essa água que você daria para Jesus se ele estivesse aqui? Aí ele falou, se ele tivesse com sede, é essa água que eu ia dar para ele. Aí ele pegou e fechou a porta. Aí eu falei, desaforo, né? Eu não vou sair daqui enquanto ele não me der essa água. Não tem nada para fazer mesmo, né? Vou ficar aqui até ele me dar água. E tô lá sentado, passa um pouquinho, ele abre de novo o portão. E aí eu olho para ele e falo, senhor, bom dia. Poderia dar um pouquinho de água para eu beber? Tô com muita sede. Aí ele olhou para mim e falou, cara, mas você é chato, hein? Você é muito chato. Aí eu falei, eu sou chato, eu só tô pedindo água pro senhor beber. Não tô pedindo pro senhor colocar a mão no seu bolso, me dar um pouco de dinheiro. Não tô pedindo nem comida pro senhor. O que eu tô pedindo pro senhor é pegar um pouquinho de água e dar para mim. Ele falou, olha, já falei, se você quiser água, é essa água que eu tenho para te dar. Eu falei, mas você não tem nenhum filtro, você não tem nenhuma talha, você não tem nada aí dentro. Aí ele falou, não tem. Aí nesse momento eu falei para ele, por que o senhor está mentindo para mim? Porque eu já tinha pregado naquela igreja. Eu já tinha participado de um congresso naquela igreja, onde eu fui o preletor daquela igreja. E eu sabia que a alguns degraus abaixo tinha um filtro. E aí ele falou assim, eu estou mentindo mesmo, mas sai daqui. E fechou o portão e foi embora. Aí eu peguei e falei, não, vou embora. Sem chance. Durante todos esses dias eu fui passando em igrejas, né? Eu fui em um centro espírita, fui muito bem recebido. Também a mesma abordagem. Quem recebe o morador de rua é porteiro, né? Não é o pastor que vai receber, é a pessoa que está ali na frente que vai sempre receber o morador de rua. Então eu tomei como objeto de pesquisa, de objeto de análise, a reação da portaria, porque a visão da igreja tem de chegar na portaria. Quando a igreja entende que morador de rua também é gente, isso chega na portaria, né? Então, quando fui em todas as igrejas, o meu contato foi com os porteiros. Então eu cheguei em um centro espírita, cheguei lá na portaria, mesma abordagem. Senhor, bom dia, poderia me dar um pouco de água para beber? Ele falou, sim, lógico, é só descer essa escadaria aqui, lá embaixo tem o filtro. Cheguei lá embaixo, tinha uma mulher que estava organizando a fila, ela parou o que estava fazendo e falou assim, olha, vem cá que eu vou te levar para beber água. Levou para beber água, mostrou onde era o banheiro, e aí eu terminei de encher minha garrafa e fui embora. Fui recebido muito bem. Depois eu fui em mais uma outra igreja evangélica. É uma igreja muito grande, né? Tem culto todo dia, ali na região do Brás. Eu pensei que seria diferente por conta de alguns preconceitos que a sociedade tem
quanto a esta igreja, mas em termos de recepção, eles me receberam bem. Cheguei, entrei na igreja, no culto da manhã, fui bem recebido, sentei no primeiro banco, não me discriminaram nem nada. Teve uma atitude de uma pessoa que estava do meu lado que foi bem legal, assim. Era uma senhora muito bem vestida, com relógio, colar, brinco. Parecia uma pessoa de uma situação financeira privilegiada. E eu sentei bem do lado dela, né? Esse já era o terceiro dia, praticamente, né? E eu já estava mal cheiroso, né? Porque eu não tomei banho nesses 4 dias. Não, se não tinha um lugar para tomar uma água, quanto mais um banho, né? Tem alguns lugares que a prefeitura disponibiliza, né? Que são as casas de acolhimento, como é que chama? Albergues. Tem os albergues, mas eu não fui, né? Eu queria sentir só a realidade da rua mesmo. E fiquei, então, uns 4 dias sem tomar banho. Cheguei lá, essa mulher olhou para mim, pegou um pedaço de papel, entregou e me deu uma caneta. Falou, olha, na hora que for o momento de entregar os dízimos aqui, as ofertas, você coloca aqui o seu pedido de oração e na hora de entregar o dízimo e oferta, você coloca o seu pedido de oração, que Deus vai te ouvir. E foi bem legal. Embora do meu lado teve um outro senhor que teve uma reação um pouco mais diferente. Eu cheguei muito cedo lá e as portas da igreja se abrem cedo. E o culto vai começar umas 10 horas, eu cheguei lá, acho que era umas 8h30. Então eu estava muito cansado, porque você não dorme à noite, né? E aí eu deitei lá, sentei no banco, dormi um pouco. Aí eu acordei, assim, não tinha começado o culto ainda, eu olhei para o lado, tinha um senhor com um relógio. Aí eu tentei olhar o horário no relógio dele. Aí ele viu que eu estava olhando para o relógio dele, ele tampou o relógio, olhou assim e falou o horário para mim. Aí eu falei, ok, né? Aí chegou no meio do culto, o pastor falou, olha, quem acha que está com um espírito ruim aí, quem sentiu tontura na hora da oração, fique em pé. Aí ele ficou do meu lado, ele ficou em pé, ele estava do meu lado, ficou em pé, e aí o pastor veio para orar por ele, falou assim, você sentiu alguma tontura? Ele falou, não senti nada não, mas ora pelo meu relógio aqui. Então acho que ele pensou que eu tinha colocado, sei lá, algum olho gordo no relógio dele, estava com medo de derrubar o relógio, e pediu para o pastor orar pelo relógio. Aí o pastor foi, orou pelo relógio. Mas, em termos gerais, essa igreja me recebeu muito bem. Saí dessa igreja, fui para uma outra igreja grande também, ali na região do Brás. Evangélica. Contato com o porteiro. Mesma coisa, pedi água, o porteiro falou, olha, eu só tenho água da torneira. Aí eu fui para a mesma sequência de perguntas. Mas essa água que o senhor bebe? Ele falou, Aí eu falei, essa água que todo mundo aqui bebe, os membros bebem? Ele falou, mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui na minha geladeira, é a mesma água que eu bebo, mas ela está fria. Então eu vou dar minha água para você. Aí ele pegou minha garrafa e encheu com a água dele, fechou e me deu. Uma atitude legal, né? Mas mesmo assim eu tava meio inquieto. Falei, poxa, que abordagem, né? As igrejas... Uma realidade muito feia, um lado muito feio nosso da igreja, né? Em maneiras gerais, estavam recebendo bem, né? Tirando essa igreja que me recebeu desse jeito, a primeira igreja que me recebeu assim, mas faltava olhar como um ser humano, né? E aí quando eu fui para a última igreja, e aí eu cheguei lá e tive talvez a melhor surpresa em termos de recepção, de acolhimento. Eu toquei o portão estava aberto, mas mesmo assim eu toquei o interfone. Quando eu toquei o interfone, o porteiro que estava lá no fundo, era uma igreja, não é prédio, né? Era uma igreja solo, assim. E aí o porteiro falou assim, pode entrar. Aí a hora que eu entrei, o porteiro perguntou o que eu precisava, o que eu queria, e eu falei para ele que eu precisava de um pouco de água e queria ir no banheiro também. Aí ele falou assim, olha, o que você prefere? Pegar a água primeiro ou ir no banheiro primeiro? Eu falei, tanto faz. Ele falou, posso te dar um conselho? Eu falei, pode. Vai no banheiro primeiro, porque senão a água esquenta enquanto você está no banheiro. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fui no banheiro e depois fui para pegar água. Quando eu fui pegar água, ele foi junto comigo. E aí ele falou, olha, a gente tem 2 filtros aqui, você pode escolher. Aqui sai água fria, aqui sai água em temperatura ambiente. Pode escolher, enche sua garrafa aí, fica à vontade. E eu estou enchendo a garrafa e ele está falando comigo. Ele falou, e aí ele pergunta, onde você está morando? Eu falei, eu estou morando na rua. Aí ele falou, poxa, cara, não fica na rua não, é perigoso. Sabe, aqui do lado a gente tem um albergue. Por que você não fica ali? Quando ele falou a gente, era da igreja, o albergue? Não, ou não? Agente sociedade, porque o albergue ficava do lado ali da igreja, fica bem próximo da igreja, né? Falei, a gente tem um albergue aqui do lado, por que você não fica aqui? Aí eu falei, olha, eu vou ver. E ele falou, olha, se você ficar no albergue, vem tomar um café comigo, porque o albergue é aqui do lado.
eu tô aqui todo dia, você pode vir aqui, a gente senta, toma um café junto, mas não fica na rua não. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, vem também para a igreja, a gente tem encontros aqui, domingo de manhã, domingo à noite, no sábado, acho que na quarta-feira também. Vem aqui, assiste o culto. Você conhece a igreja de Deus? Eu falei, eu conheço a igreja dele. Ele falou, você conhece Deus? Eu falei, conheço Deus. Ele falou assim, você já foi evangélico? Eu falei, eu sou evangélico e sou pastor. Aí ele começou a chorar. Aí eu contei para ele que eu estava fazendo a experiência e tal. E aí eu fui embora. Saindo dali, andei uma quadra, mais ou menos, comecei a sentir muita dor no quadril e nos pés. Por conta de ser o último dia, eu já tinha andado muito e eu estava com bolha nos 2 pés e o meu quadril doía muito, porque ou eu estou andando ou eu estou sentado no chão duro ou deitado no chão duro. Então, eu fiquei com o quadril doendo há uns 4 dias. Depois da experiência, e com bolhas nos pés. E eu comecei a sentir muita dor, a ponto de não conseguir mais andar, e aí eu sentei. E também muito fraco, né, porque se alimenta muito pouco. Aí eu sentei. No que eu sentei, eu vejo lá na frente um homem vindo, que eu conheço de vista, e conheço um pouco da história dele, meio que de longe, né, não sou amigo pessoal dele, mas sei que ele fez faculdade de teologia, sei que ele fez o processo para ser ordenado pastor, e ele estava vindo. E eu sentado no chão, e ele vindo em minha direção. Ele estava com um saco de banana, devia ter umas 30 bananas, tinha muita banana naquele saco. Eu estava com muita fome. Aí eu falei, agora que a gente vai ver, né? Ah, tá aqui. Aí ele passando, eu falei, bom dia, senhor. Aí ele olhou para mim, fechou o rosto, e fez, E aí eu peguei e falei, senhor, você poderia dar uma banana para mim? E aí ele pegou, fez como se não tivesse ouvido e continuou andando. Sabe, naquela hora eu senti da parte de Deus uma palavra que me fez refletir muito sobre as nossas atitudes como pessoas que muitas vezes são nascidas e criadas na igreja e, no meu caso, de um pastor. Naquela hora o Espírito Santo ministrou no meu coração a seguinte verdade, que sobre a história do cristianismo, qualquer seminário pode ensinar, mas sobre vida cristã, apenas Jesus Cristo pode ensinar. Um porteiro que tinha muito menos formação que um pastor, um teólogo, conseguiu expressar muito mais os sinais do reino, a verdade de amor, a pessoa de Jesus Cristo em suas atitudes, do que um pastor, do que um teólogo que ficou 4 anos em uma faculdade de teologia e é ordenado. Porque vida cristã se aprende com Jesus Cristo, não se aprende em seminário. Sabe? E isso foi um momento de lição para mim, né? O que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente está valorizando mais os nossos livros e as nossas teologias, as nossas discussões, e estamos nos esquecendo das pessoas. E eu não sou contra o estudo, né? Eu sou um amante dos estudos. Eu sou professor, sou formado sou mestre em ciência da religião, eu amo estudar. Mas o nosso estudo tem de ser para servir a Deus e ao próximo. Porque senão a gente não é igreja viva. Chegou a se encontrar com algumas dessas pessoas que te receberam depois Sim. do evento, depois de sair das ruas, Sim. já tomado banho, alimentado, sem sede, com um sorriso no rosto de novo. Chegou a se encontrar e falou das experiências? Eu voltei na igreja que me tratou mal. Cabelo cortado, sem maquiagem. Acredito que mais nutrido do que estava, mais cheiroso do que estava. Eu fui para essa igreja, eu tinha uma reunião com o pastor da igreja, e tive a reunião e entreguei o que tinha de entregar lá para o pastor, mas não falei nada sobre a experiência que tinha tido com o porteiro. E na saída, o porteiro estava lá. E aí eu perguntei para o porteiro, você é daqui da igreja? Ele falou, sou. Você é membro dessa igreja? Sou. Olha, faz tempo que eu estou aqui. Eu falei, olha que legal, como é bom, né, servir a Deus. Ele falou, bom demais. E eu falei, o senhor tem um copo de água para me arrumar? Uau, agora que vai ser. Aí ele falou, tenho sim. É só subir esses 4 degraus aqui. Aí eu falei, o senhor pode me acompanhar? Ele falou, posso. E ele veio comigo. Aí eu enchi o copo de água, olhei a água cristalina, fria, sabe, geladinha.
Eu olhei pro copo de água, olhei para ele e falei, que água gostosa. Ele falou, essa água que a gente compra é água de primeira qualidade. Aí eu falei, essa água que o senhor bebe? Aí ele falou, essa água que todos os membros aqui bebem? Ué, essa água que vocês dão para os seus pastores? Ele falou, essa água que você daria para Jesus se ele tivesse com sede? Aí ele falou, então por que o senhor mentiu para mim quando eu estava na rua? Aí a resposta dele foi surpreendente, porque tinha acabado a água. Aí eu falei, mas não é possível, porque vocês não têm só aqui, vocês têm um filtro ali embaixo também. Aí ele falou, mas é que essas são ordens que vêm de cima. Eu falei, então tinha água? Ele falou, tinha. Eu falei, e por que hoje você me deu desta água e quando eu estava na rua você me deu da água da torneira? E aí ele me mostrou qual foi a água, de onde ele tirou a água. Era da torneira, que ficava bem ali na entrada. Aí ele falou, porque agora você está aqui dentro. E naquele dia você estava lá fora como morador de rua. E aí eu falei para ele, olha... Ele se lembrou do fato do dia. Pela sequência das perguntas, né? E ele falou, porque hoje você está aqui dentro e aquele dia você estava ali fora. E eu falei, mas eu sou tão humano aqui dentro quanto lá fora. E a nossa responsabilidade como igreja, você como um cristão, você como um membro da Igreja de Cristo, é olhar para o ser humano com os olhos de Cristo, independente se ele está aqui dentro, se ele está lá fora, se ele está bem vestido ou se ele está mal vestido. Porque isso é ser cristão, é agir como Cristo. E aí ele ficou meio que constrangido, e eu falei, olha, sabe, que Deus te abençoe, sabe, pensa um pouco no que aconteceu ali, sabe. Nas outras igrejas? Nas outras igrejas eu só voltei naquela que eu tive o contato com o porteiro, que se preocupou comigo e tudo mais. E aí eu marquei, só que lá eu marquei com o pastor titular da igreja, né? E aí eu marquei com o pastor titular, contei a história, né, sobre como o porteiro havia me recebido e tudo mais. E como foi no final do ano, né, então a gente estava em clima de Natal tudo mais, aí eu comprei uma cesta de Natal para ele, né? E aí o pastor passou o rádio e chamou o porteiro. Né? E aí ele já veio todo preocupado. Poxa, o pastor está me chamando na sala dele para conversar. E a hora que ele chegou, aí eu dei um abraço nele e falei, olha, são de cristãos como você que o mundo precisa. Que olha para o ser humano com os olhos de Cristo. Independente se ele está bem vestido, independente se ele está mal vestido, mas consegue enxergar nele a imagem e semelhança de Deus. E enxergar nele alguém que tem de ser o nosso objeto de amor, atenção e cuidado. E aí ele, mais uma vez, encheu os olhos de lágrima e eu entreguei a cesta para ele. São coisas assim que acontecem na nossa vida e que aconteceu na vida do pastor Emanuel, que nos leva a pensar realmente no que ele está falando, em ser cristãos. Cristãos são os pequenos cristos, aqueles que seguem a Jesus. Então, a gente sofre, a gente se alegra também com essas coisas e com essa experiência que você está contando. Existem alguns passos que você deve ter aprendido, pastor Emanuel. Na verdade, são 4 aprendizados em diálogos, assim. Então, eu tive esse meu diálogo com a igreja. Este foi um, onde eu pude aprender um pouco mais sobre como agir como igreja, né? Esse cuidado que a gente tem de ter com o ser humano, independente de se é morador de rua, independente de estar nos bancos da nossa igreja. A gente tem que olhar para o ser humano como uma pessoa que precisa deste amor de Deus. E a gente tem de ser essa revelação e expressão do amor de Deus. Este é um. O outro foi algo que eu aprendi na relação do morador de rua com a sociedade. O que mais doeu não foi a fome, o que mais doeu não foi as bolhas no pé, o que mais doeu não foram as crises de dor no quadril que eu senti, né? O que mais doeu foi a atitude, podemos dizer, desumanizadora da sociedade para com o que está abaixo dele. Nós temos a tendência de enxergar daqui para cima. O que está aqui para baixo a gente pisa. Isso em todas as nossas relações. Não só com morador de rua, mas no trabalho, na igreja. O que está aqui para baixo a gente geralmente ignora ou pisa. Na relação do morador de rua com a sociedade, isso é mais gritante ainda. Aquilo que a gente sente de maneira bem tímida às vezes nas nossas relações, na relação com o morador de rua isso é gritante. Então teve alguns momentos que eu ia pedir comida e eu chegava na pessoa assim, bem próximo dela, e falava, olha,
eu tô com muita fome. Tem como você pagar alguma coisa para eu comer? Qualquer coisa. Não precisa ser um salgado, pode ser um pão, pode ser uma banana. Muitas dessas pessoas olhavam para mim, viravam o rosto e continuavam fazendo o que estava fazendo, sem direcionar a mim uma palavra. Eu me sentia, naqueles momentos, um morto-vivo. Essa sensação de não ser visto e não ser ouvido é uma das piores sensações que um ser humano pode sentir. O ser ignorado. Este ser ignorado é uma atitude que, para quem recebe, de extrema indiferença, que gera naquele que recebe essa indiferença o sentimento de morte. Eu estou morto para a sociedade. Aquilo que eu estou sentindo, a minha dor, não significa nada para o outro. Mesmo que ele tenha uma bancada cheia de banana, que eu fui numa quitanda, não sei se esse é o nome aqui em São Paulo, mas em Minas a gente chama de quitanda, que é um supermercado, um mini mercado que tem só frutas e tal. É um hortifruti. E aí tinha lá várias bananas e tinha algumas bananas que estavam perdendo e eu fui lá e pedi uma banana. E a mulher com muita raiva. Depois eu insisti muito para ela, porque os 2 primeiros pedidos que eu fiz a ela ignorou, como se eu estivesse morto. E na terceira vez que eu pedi para ela pega uma banana meio podre lá e dá na minha mão, mas com muita raiva. E se deparar com essa realidade é algo que nos desumaniza. Isso me fez refletir muito sobre as nossas atitudes. Como a gente tem olhado para a dor do outro, para aquele que está abaixo de nós. Às vezes a gente tem ignorado essa dor. Eu sei que para a sociedade é uma situação muito complicada, porque são muitos moradores de rua, são muitos pedidos que houve durante o dia. Mas embora para aquela pessoa, talvez o meu pedido tivesse sido o 3º, 4º, 5º pedido que ela estava ouvindo naquele dia, para mim era a minha primeira refeição. Para mim eu ainda não tinha comido nada. Para mim a minha saúde dependia daquilo, porque eu sou hipoglicêmico. A minha taxa de açúcar do sangue ela é muito baixa. Se eu não me alimento no espaço de tempo correto, eu passo mal, muito mal. Então a minha saúde, entre aspas, a minha vida dependia daquilo. E às vezes a pessoa com a bancada cheia de banana sentia raiva de dar alguma coisa para mim. Eu ignorava aquilo. E isso falou muito comigo, sabe? Porque a gente está em uma sociedade um tanto quanto insensível. Eu falei que deu bolhas nos pés, eu dor no quadril e que eu andei bastante. Quem conhece São Paulo, vai ver que não é tão grande a distância que eu percorri da Praça Princesa Isabel até o último ponto que é o Bresser. Fiz Praça Princesa Isabel, Sé e Bresser. Não é um trajeto muito grande. Mas por que eu tive de andar muito? Por que deu bolha no quadril? Porque eu tive de andar muito para conseguir comida. Porque não é tão fácil conseguir comida. Eu andava muito, ia em muitas lanchonetes, ia em muitos lugares para conseguir um salgado. De todos esses dias eu só almocei uma vez. Então me deram mesmo um prato de comida uma vez. E mesmo assim... Uma comida decente? Vou compartilhar como é que foi isso. Eu estava ali na região do Bresser, e ali é uma região muito difícil para você conseguir coisas, Porque o pessoal está ali para gastar. E não para gastar com um morador de rua, mas para gastar com eles, Então, andando muito, pedindo ali e não conseguia nada. E aí eu cheguei no restaurante e tinha um jovem com uma outra jovem e eles estavam conversando. Então, eu acho que ele estava tentando conquistar a garota. Aí eu falei, bom, aqui é uma boa oportunidade. Porque ele não ia passar por um mau moço, Ele já que ele quer conquistar a jovem, ele tem de passar por bom moço. Então, eu falei, olha, eu estou com muita fome, você poderia pagar qualquer coisa para eu comer? Aí ele falou, bom, pode escolher um salgado aí. Aí eu fiquei parado em frente à estufa de salgado e o dono do estabelecimento olha para mim de cara feia e não manda ninguém vir me atender, ele não vem atender, eu fico lá um tempão. Aí o jovem, constrangido com a cena, ele me dá R$5. Eu pego R$5 e fico parado ali com R$5 na mão para comprar o salgado e ninguém vem me atender. Aí ele falou assim para mim, você prefere almoço? Eu falei, olha, se não for pesado para você, eu prefiro, porque eu estou sem almoçar. Faz um bom tempo que eu não almoço. Aí eu devolvi o dinheiro para ele, e aí ele chamou o dono do estabelecimento, que estava no caixa, falou, olha, me vê um almoço para ele. Aí ele perguntou para mim, você quer almoçar aqui ou você quer uma marmitex? Aí eu falei, não, eu quero almoçar aqui, para ver qual que é a reação. Aí ele falou, olha, mas é para comer aqui, tá? Ele falou, tá bom. Ele pagou e saiu com a jovem do estabelecimento. Eu peguei... Fui, sentei na cadeira, uma mesa, e tô lá esperando. E nada do almoço vir. E pessoas chegaram depois de mim e sentaram, receberam seus pratos e nada do meu almoço vir. De repente eu vejo um marmitex saindo lá de dentro e indo lá para fora.
e uma mão fazendo assim para mim. Aí eu fiz assim, não, é aqui. Eu confesso que eu fui, às vezes, um morador de rua um pouco chato. Mas com essa simpatia, sabe? Não, é aqui. Aí ele fez assim, ó, não, é aqui. Sabe, isso machuca, sabe? Não é aí o seu lugar, é aqui na rua. Sabe, eu fiz aqui, não, é aqui. Ele, não, é aqui. Aí eu saí, ele falou, tá aqui sua marmitex. Eu falei, mas por quê que eu não posso comer aqui? Ele falou, não, porque o salão tá cheio e não tem lugar para você sentar. Mas eu já estava sentado. Eu falei, mas eu já estou sentado. Ele falou, não, mas é aqui fora. Eu falei, mas vocês não me deram esse marmitex. Aquele jovem que pagou para mim. Aí ele falou assim, não, mas é aqui fora. Se você quiser o marmitex, é aqui fora. Aí eu peguei o marmitex e saí. Sabe? Preconceito. Sabe? As pessoas estão mais preocupadas com o dinheiro do que com as pessoas. Isso é fato, né? E elas estavam ganhando o dinheiro delas, não estavam roubando nem nada. Mas é aquela lógica. Tá aqui embaixo, eu posso pisar. Tá aqui embaixo, eu posso pisar. Né? Por que não pisar no que está aqui embaixo? Sabe? Se está me atrapalhando ou se vai me ajudar a crescer, eu posso pisar. E porque eu estava embaixo, então é aqui fora. O teu lugar é aqui fora. Sabe? E isso me faz refletir sobre Emmanuel como parte desse corpo social, como parte da sociedade. Né? Como eu olho para as pessoas que estão, entre aspas, em uma situação que eu entendo por um erro meu, abaixo de mim. Às vezes, não é só a questão social, né? Às vezes a dor do outro, a carência do outro é emocional. Às vezes o sofrimento dele é espiritual. E às vezes a gente passa desapercebido por essas pessoas porque a gente está focado em suprir o nosso eu. E essa foi uma outra lição. Né? O meu contato com a sociedade me ensinou sobre a minha insensibilidade desumanizadora. A gente transforma pessoas em animais, em bichos, em mortos, quando a gente é tão insensível como a gente é. Falando assim para eles, não, seu lugar não é aí, seu lugar é aqui fora. E muitas vezes a gente faz isso nas nossas relações. Por pessoas serem diferentes de nós, por pessoas serem mais carentes que nós. A gente fala, não, seu lugar não é sentado na mesa junto comigo. Seu lugar é na rua. Seu lugar é lá fora. E na igreja, às vezes, a gente faz isso. E quando Jesus tem uma atitude completamente diferente. Ele senta à mesa com pecadores. E os fariseus vão olhar, Jesus, o que você está fazendo? Está sentando à mesa com pecadores? E Jesus fala, eu vim para os pecadores. Outra lição que eu pude aprender foi com os próprios moradores de rua. Foi, assim, uma lição de humanidade, uma lição de, sabe, desbestialização, sabe, de entender um pouco mais como ser humano. É lógico, nem todo morador de rua é um anjo, nem todo dependente químico é uma pessoa do bem. Tem muita gente ruim na rua, sim. Tem muita gente que faz mal na rua para as pessoas, sim. Tem muita gente na rua que faz mal para as pessoas, sim. Mas tem muita gente com um coração muito bom. Por exemplo, o primeiro dia que eu cheguei na rua, eu estava ali na Praça Princesa Isabel. Eu andei ali na Praça Princesa Isabel, vi que não tinha condições de dormir ali. E aí eu fui para a Avenida Ipiranga, né? Que é ali bem próximo. No começo tem a Praça Princesa Isabel aqui e a Avenida Ipiranga é o que chega na Praça Princesa Isabel. Então eu estava aqui colado na Praça Princesa Isabel, na Avenida Ipiranga. E aí eu estou sentado lá, de repente chega sobe do fluxo da Cracolândia, um cara totalmente drogado, e ele vai do meu lado aqui, pede salgado para uma lanchonete. As pessoas da lanchonete não dão salgado para este morador de rua, ele vai para outra lanchonete, as pessoas da lanchonete não dão salgado para ele começa a se alterar, começa a gritar, começa a xingar e deita do meu lado. Aí eu fiquei meio assim, né? Meio esperto. Depois ele levanta, depois de uma meia hora, uma hora mais ou menos, levanta, vai de novo para uma lanchonete, pede, não dão, pede de novo, não dão, e ele começa a ficar mais alterado, de repente ele pega uma pedra e mira nesses pontos de ônibus que estão de vidro e joga aquela pedra. E aquilo faz um barulho e eu não sei como não estourou todo o vidro. Mas na hora que ele faz isso, eu pego minhas coisas e saio dali de perto. Porque a 50 metros ali tem uma base móvel da Polícia Militar. Aí eu saio dali, dou mais uma volta na Praça Princesa Isabel. Aí as pessoas que estavam dormindo ali, que estavam naquele lugar, já começam a olhar estranho para mim. E falam, esse cara já andou uma vez, agora está andando a segunda vez.
Aí eu falei, bom, de fato não tem como dormir aqui. Aí eu atravessei a rua da Praça Princesa Isabel e fiquei debaixo ali de uma marquise. Quando eu vou para esse lugar, tem 2 moradores de rua. E eu deito do lado deles, sento do lado deles. Eu acabei de sentar, passou uns 10, 15 minutos. Tinha um homem que estava tossindo muito, mas tossia muito, ele tossiu a noite inteira, ele tossia e cuspia. Depois eu descobri o porquê que ele tossia e cuspia tanto, porque ele não tinha um pulmão, né? Ele tinha perdido um pulmão e o outro já estava já estava muito doente também. E aí a hora que eu deitei, a hora que eu sentei do lado desse homem, passados uns 10, 15 minutos, ele olha para mim e fala, você tem papelão? Eu falei, não, não tenho. Você tem um carpete? Eu falei, não, também não tem. Aí ele pegou o dele e deu para mim. Aí eu falei, não precisa não. Ele falou, não, pode pegar, eu tenho outro aqui. Aí eu falei, não precisa, é teu isso aí. Aí ele falou, não fica no chão não, porque isso não faz bem, sabe? Não é bom para você ficar nesse chão duro e gelado. Aí eu peguei o carpete dele. E, poxa, era alguém que muito mais carente do que eu. Depois, o dia clareou, eu fui entregar para ele o carpete que ele me deu. Ele falou, não, é teu, pode pegar, é um presente para você. Alguém que está na rua, que não tem nada, está dando presente. Aí eu falei, não, fica. Ele falou, não, pode levar, você vai precisar disso. Aí eu fui pro Fluxo, né, lá pra Cracolândia. Tive as experiências lá, tudo mais. E depois eu fui pra frente da Cristolândia, que é um projeto que a Igreja Batista tem, que eles servem café da manhã e tem um momento de culto lá e tudo mais. Eu falei, bom, eu vou tomar o café da manhã lá e depois eu volto pra Cracolândia. Só que eles abrem, se eu não me engano, 9 horas, né, e eu cheguei lá, era 6 e pouco da manhã, 5 e pouco. Que eu saí lá da Praça Princesa Isabel e fui pra lá. Aí eu fiquei um tempo na Cracolândia ali, que a Cracolândia é 24 horas. De segunda a segunda, 24 horas por dia, eles dão um plantão lá, não para. Não fecha pra balanço, não fecha pra final de ano, nada. Não tem feriado, é direto. E aí eu fiquei um tempo na Cracolândia. O fluxo maior de pessoas na Cracolândia é durante o dia ou à noite? É intenso. Pode perceber alguma coisa? É intenso. Como eu não passei a madrugada lá, eu não sei como é a madrugada lá. Tá. Mas a quantidade de pessoas, da hora que eu cheguei até a hora que eu saí, foi a mesma, né? E sempre chegando gente e saindo gente, chegando, saindo. Aí eu fui para frente do projeto Cristolândia e ali já tinha vários moradores de rua deitados ali, e os usuários. E eu tô sentado ali com o meu carpete e nisso chega um morador de rua e fala, você pode dividir o carpete? Eu falei, posso. Aí eu abri o carpete, ele ficou deitado aqui e eu fiquei deitado do lado dele. E aí ele começou a conversar comigo. E aí começou a perguntar de onde eu era, de onde eu vim, quem eu era, por que eu estava na rua. As mesmas perguntas, né? Só que a reação dele foi diferente. Ele perguntou se eu tinha amigo. Aí eu falei, na rua. Ele falou assim, você tem algum amigo na rua? Você está andando com alguém? Aí eu falei, não, eu estou andando sozinho. Só eu e Deus. Aí ele falou assim, cara, você precisa de gente do seu lado. Você precisa de pessoas para andar com você. Proteção, talvez? Você precisa de alguém para somar força, para ajudar você a se proteger, para você conversar, para ouvir o que você tem a dizer, para você ouvir o que as pessoas... Era um aconselhamento que o cara estava dando para mim ali. Ele falou, olha, você não pode andar sozinho, você precisa de amigo. Você precisa ter alguém do seu lado, porque senão você vai ficar doido, porque a rua deixa a gente doido. Você precisa de um amigo, não anda sozinho. Então a gente pode dizer que é uma comunidade, vamos dizer assim, a dos moradores de rua? Onde um se preocupa com o outro? É aquilo que eu falei. Até por aí. Que eu falei. Não é uma sociedade ideal, né? Não é uma relação assim que se fala, nossa, isso é presente em todos os moradores de rua, em todos os momentos. Por que não? Porque eles se pegam, eles brigam, um mata o outro, um vai para cima do outro, um rouba o outro. Mas você tem lampejos de sanidade, lampejos de amor no meio deles. Isso tem. Como em qualquer outra esfera da sociedade. Qualquer outra esfera da sociedade. E este foi um dos lampejos de amor, de cuidado que eu vi. E aí eu continuei a conversar com ele falando, olha, cara, eu tô olhando para suas olheiras, que a gente fez olheiras com a maquiagem, né? Cara, faz quanto tempo que você não dorme? Aí eu falei, olha, na rua é difícil dormir, né? Aí ele falou, é difícil dormir, mas você precisa dormir, porque senão você vai ficar doente. Então você faz o favor de dormir. Você já comeu hoje? Aí eu falei, ainda não. Aí nisso, passou um senhor numa bicicleta e entregou um marmitex para ele. E ele falou assim, já que você não comeu, você vai comer comigo. Aí ele abriu o marmitex, cheirou o marmitex para ver se não estava azedo.
pegou num papelão que estava na frente um adesivo, dobrou esse adesivo, fez de colher e falou, agora a gente vai comer junto. Só que eu não comi. Nem me deixou perguntar. Não, por quê? Porque já estava na hora do café, né? Eu gosto de um pão com manteiga. Mas não é assim. Isso foi no primeiro dia, né? Então, eu tinha passado a noite na Praça Princesa Isabel. Antes de sair de casa, eu tinha me alimentado bem. Já estava perto da hora do café. Aí eu falei, bom, eu não vou, sabe, correr esse risco, sabe, de pegar uma intoxicação, porque o cara pegou o negócio ali do chão e tal. Se eu pegar uma intoxicação alimentar agora, eu posso perder toda a experiência que tem pra frente. Aí eu preferi, sabe, falar, não, eu vou esperar o café já vai ser servido e tudo mais. Ele falou, não, come comigo. Eu falei, não, cara, é pra você, Deus preparou isso aí pra você, então fica à vontade, obrigado mesmo. E aí eu esperei o café da Cristolândia. Eu tomei lá o café. Deus preparou pra você. Em todos os momentos você procurou falar de Deus para essas pessoas? Olha, o meu objetivo primeiro... Para os porteiros falou, com certeza. O meu objetivo primeiro não era o de evangelizar ali, né? O meu objetivo primeiro era ter essa experiência, essa vivência e tudo mais. Mas eu tive alguns momentos que eu pude compartilhar a palavra de Deus, né? E, bom, fechando a terceira ensinamento, aprendizado, passo, enfim... essa atitude de compaixão, mesmo tendo pouco. O Evangelho nos ensina isso, né? Que é no partilhar as bênçãos que o Senhor coloca em nossas mãos. E às vezes a gente fala, bom, eu não posso compartilhar, eu não posso ajudar, porque eu tenho muito pouco. Isso não estou falando só de recurso financeiro, estou falando de recurso relacional, estou falando de recurso de atenção. Você fala, poxa, eu tenho tão pouco tempo para oferecer para as pessoas, eu tenho tão pouco recurso, eu tenho poucas bênçãos em minha vida para compartilhar com as pessoas, não dá para eu fazer isso. E quando eu fui para a rua, eu vi que pessoas que tinham muito menos do que eu conseguiam compartilhar. A lógica do reino de Deus não é que a gente tenha tudo igual, mas é que aquilo que tem em mim, que é bênção na minha vida, pode ser compartilhado com o outro a ponto de suprir a necessidade do outro. Aquilo que tenho em abundância em minha vida pode ser compartilhado para que supra a carência do outro. Eu não fiquei com a mesma quantidade de carpete que aquela pessoa que me deu tinha. Ele tinha, além do carpete, ele tinha lá o papelão dele e tinha também um colchãozinho. Eu não fiquei com a mesma coisa que ele tinha, mas o que ele tinha mais conseguiu suprir minha necessidade. Sabe, eu não fiquei com a marmita do cara para mim, mas a atenção dele supriu aquela necessidade de alguém que estava todo aquele tempo sem conversar com ninguém. E assim, em outros momentos, sabe? A gente aprende que a gente não precisa de muito para poder compartilhar. A gente aprende que se a gente pegar o pouco que temos e colocarmos nas mãos do Senhor, Ele faz milagres. E com 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimenta uma multidão. Você pode falar, poxa, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não tenho tempo. Mas pega o pouco que Deus tem colocado em suas mãos, que para você é pouco, coloque nas mãos de Deus, você vai ver quantas pessoas, quantas vidas vão ser abençoadas através da tua vida. Porque nós somos canais de bênção. O Senhor nos chamou para abençoar vidas. É para isso que a gente está aqui. Quarto aprendizado? Quarto aprendizado foi sobre a presença de Deus. Como eu falei, eu fui para a rua com muito medo. Antes de ir, eu tive uma reunião com o Conselho de Educação aqui da igreja, que eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Batista do Ipiranga. Eu faço a gestão dos ministérios. E eu estava em uma dessa reunião de gestão dos ministérios e com o Ministério de Ensino e Discipulado aqui da igreja. E eu já estava todo caracterizado, porque não dava para... A gente conseguiu... A pessoa que fez a maquiagem, ela podia só no horário antes da reunião. A reunião ia até 10 horas, né? 9h30 por aí. E ela falou, olha, depois disso não dá para fazer a maquiagem. Então a gente faz antes e você faz a reunião maquiada. Então eu fiz a reunião maquiada e no final uma irmã perguntou para mim assim, Manuel, você é muito corajoso, hein? E eu falei, não, eu não sou corajoso. Falei assim, você tá com medo? E eu falei, eu tô com muito medo. E eu fui pra rua com muito medo, né? E o que é o medo? O medo é essa sensação de insegurança, é esse temor de um fim triste. Isso é o medo, né? Em algum momento o medo te atrapalhou nesses 4 dias? Olha, eu não consigo ver se o medo me atrapalhou, mas eu pude aprender com o medo. Quando eu falei, né, nas 2 primeiras noites eu não consegui dormir, porque me faltava segurança. Ali eu vi o quão importante é a sensação de segurança
para a gente poder descansar. Quando nós não estamos seguros, nós não descansamos. Por mais cansado, por mais cheio de dor que a gente esteja, por mais fadigado que a gente esteja, se nós não temos segurança, a gente não consegue descansar. Quando eu deitava para tentar dormir, eu virava de um lado para o outro, eu fechava o olho, tentava jogar meus pensamentos em outras coisas, mas eu não conseguia, porque a sensação de ter a cabeça na altura do pé de uma pessoa é assustadora. Parece que você vai levar um chute a qualquer momento, parece que alguém vai pisar em você a qualquer momento. É uma sensação de... Ali eu pude entender o que é estar vulnerável. E por conta disso você não consegue dormir. Na noite anterior eu tinha ido dormir umas 2:30 da manhã, por tão ansioso que eu estava para ir para a rua, os questionamentos, eu tinha ido dormir às 2 horas da manhã, acordado às 6. Então eu tinha dormido na noite anterior de ir para a rua 4 horas. Durante o dia eu estava com muito sono, mas eu tinha as coisas para fazer, arrumar para ir tudo para a rua e não consegui dormir durante o dia. A hora que eu coloquei os pés na rua e falei, bom, começou a experiência, o sono sumiu, porque me faltava segurança. Na penúltima noite, quando eu estava ali em frente ao Mosteiro de São Bento, eu estava com muita fome à noite, né? Eu tinha comido 2 salgados durante o dia todo, tinha conseguido só 2 salgados e chegou a noite e estava com muita fome. Aí eu saí ali do Mosteiro de São Bento e fui para uma feira que tem ali embaixo, ali perto da 25 de março, no Mercado Municipal. E andei lá pedindo comida e tal, e eu consegui 2 bananas e uma manga, meio verde. Foi o que eu consegui na feira toda. Aí eu comi aquilo lá, comi as frutas, agradeci a Deus e amanheci com muita fome. E aí, ali eu dobrei os meus joelhos e falei, Deus, eu tô com muita fome. E sabe, eu tô com muita vontade de comer um pão com manteiga e café com leite. Eu sei que é uma coisa muito pequena e essa foi a minha oração, tá? E talvez o Senhor tenha coisas muito maiores para se preocupar, né? Tem toda essa questão da corrupção do Brasil, tem toda essa questão das guerras que estão acontecendo aí na faixa de Gaza, enfim, acho que tem mães aí que devem estar clamando ao Senhor pela cura do filho com câncer. E um pão com manteiga eu acho que talvez seja um pedido muito pequeno para o Senhor. Mas sabe, se for do teu agrado, eu gostaria de comer um pão com manteiga hoje, Pai. E aí eu saí, fiz a minha oração. Eu era um morador de rua crente. Todo dia eu fazia minha devocional. Eu abria minha Bíblia, lia e depois ficava de joelho na rua e orava. Aí... Notou se alguém o notou nesse sentido alguma vez? Sim. Quando eu estava na Praça Princesa Isabel mesmo, durante a noite eu estava lendo a Bíblia, chegou um morador de rua e a gente teve uma longa conversa. E também ali eu tive uma experiência muito interessante. Voltando para o Mosteiro de São Bento, aí eu saí de lá, né, fiz essa oração e saí. Então, quando eu cheguei no mercado municipal, foi aquela chuva de nãos, né? E junto com essa chuva de não, a chuva da indiferença também. Muitas pessoas eu ia pedir e a mesma reação, fazia de conta que eu não estava pedindo. Mas eu cheguei em uma daquelas lanchonetes e tinha um senhor lá. E eu falei para ele, senhor, tô com muita fome. O senhor poderia pagar alguma coisa para eu comer? Pode ser qualquer coisa. Aí ele olhou para a estufa de salgados. Quando ele olhou para a estufa de salgados, aí eu falei, senhor, nem precisa ser um salgado que é caro. Pode ser um pão com manteiga. Aí eu acho que isso sensibilizou ele, e aí ele chamou o garçom e falou assim, vê 2 pães com manteiga para esse jovem aqui. A hora que ele falou isso, eu falei, senhor, eu posso trocar um pão com manteiga por um copo de café com leite? Aí ele falou, pode. Vê um pão com manteiga para esse jovem e um copo de café com leite. E aí veio. E aquele momento foi assim, muito especial de diálogo com Deus. Sabe, durante todos aqueles dias, tirando o dia da Cristolândia, eu não tinha comido um pão com café com leite. Eu comia o que chegava para mim. Mas um pedido de um prato, de uma comida, não tinha sido, sabe, feito e respondido. E ali foi especial. Porque eu falei com Deus, sabe? Falei, Deus, um café com leite e um pão com manteiga. E a hora que chegou ali, foi Deus falando no meu coração, eu cuido de você, eu me importo com você, eu estou vivo, eu ouço as suas orações. E foi um momento onde talvez foi o alimento que eu mais agradeci a Deus em toda a minha vida. E muitas vezes a gente tem um coração ingrato a Deus, mas aquele ato, por todo o cuidado dele, em frente a todo o cuidado de Deus para nossas vidas, muitas vezes a gente tem uma postura de ingratidão a Deus. E naquele momento eu pude me deparar e me dar conta que tudo que a gente tem é um cuidado de Deus para a gente. Até um pão com manteiga é uma forma do Senhor dizer para nós, eu cuido de você, eu te amo,
eu estou contigo. Sabe, eu sou pastor, eu sei que Deus ouve a oração, eu sei que Deus cuida, mas ter essa experiência, sabe, torna as coisas muito mais reais. Sabe, muitas desses aprendizados soaram para mim como o que aconteceu com Jó. Sabe, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te contemplar. Não que antes eu não era cristão, não que antes eu não conhecia o Senhor, não que antes eu não tivesse tido nenhuma experiência com Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele é gradual. Sabe, a gente vai se aproximando e a gente vai conhecendo cada dia mais sobre este Deus. E essa experiência na rua me apresentou um pouco mais deste nosso Deus, que é amor, que é cuidado, que é perdão, que é misericordioso. E também mostrou para mim um pouco mais sobre quem eu sou. Aprendemos muito hoje. O que você faria se você estivesse na frente do pastor Emanuel? Se ele chegasse e te pedisse alguma coisa agora, o pastor. Mas o que você faria se o morador de rua, o mendigo, o pedinte, chegasse para você exatamente nesse momento e pedisse para você, me dá alguma coisa de comer? Pastor Emanuel, que experiência! Nem sempre as pessoas têm essa oportunidade de viver algo assim. Vamos encerrar, mas eu gostaria que você falasse para aquelas pessoas ali agora, o que você espera para eles dessa experiência toda, o que eles podem tirar e como eles podem aproveitar todo o ensinamento que você está passando agora. Não é só para a igreja, é para toda uma sociedade, é para um tempo agora. Nós temos muito que aprender com essa experiência. O que você falaria para eles nesse momento? Sabe, a Igreja de Cristo, eu desejo que a gente consiga ser uma igreja viva, que ama a Deus e que ama o próximo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai cumprir com a nossa missão. Portanto, se você faz parte do corpo de Cristo, se você está ligado nesta família, o nosso desafio não é encher os bancos das nossas igrejas. O nosso desafio é ser crente, ser cristão, é ser pequenos cristos. E rever toda a nossa atitude, rever toda a nossa compreensão sobre Deus, rever todos os nossos atos de compaixão com o próximo na ótica do Senhor. Sabe, perguntar o que Jesus faria no meu lugar. A Igreja de Cristo, eu desejo que a gente consiga ser cada vez mais uma igreja viva, que ama a Deus e que ama o próximo. A todos, de maneira geral, o meu desejo é que a gente seja mais humanos. Como diria, se não me engano, Charlie Chaplin, não somos máquinas, homem é que somos. O mundo não precisa de máquinas, o mundo precisa de homens. Homens e mulheres que conseguem sentir, que conseguem ouvir e que conseguem ver. E eu quero terminar com a última experiência que tive. Foi quando, no último dia na rua, na verdade, penúltimo dia, indo para a última noite. Eu estava indo para a igreja que me recebeu bem, e na calçada tinha um morador de rua em uma situação que eu nunca vi ninguém igual. Ele estava sem camisa, as calças estavam no meio da perna, e ele estava de cueca, e ele tinha feridas da cabeça aos pés. Em todo lugar do corpo tinha feridas abertas, e essas feridas estavam sangrando, e ele se coçava e as feridas sangravam mais ainda. Eu olhei para aquele homem. Eu estava em situação de rua. Eu estava em uma situação baixa. Mas eu não consegui parar. Eu não sabia o que fazer. Eu não consegui pensar em nada para falar para aquele homem. A única coisa que eu consegui fazer foi continuar andando. Eu não consegui fazer nada por ele. E isso ficou na minha mente. Sabe, eu estava ali sentindo o que as outras pessoas sentem quando estão na situação de rua, mas eu ainda consegui ter uma atitude de indiferença, mesmo naquela situação. Por alguém que conseguia estar em um nível abaixo do meu.
precisando muito de ajuda. Sabe, na sociedade tem muitas pessoas como aquele homem, que estão sangrando, que estão precisando de ajuda. E a gente tem como ajudar essas pessoas. Não estou falando aqui apenas da situação financeira, não estou falando aqui apenas da situação social. Eu estou falando do homem todo. Aspectos intelectuais, sociais, sentimentais, morais, relacionais. Nós temos sofrido em nossa sociedade com pessoas que estão muito machucadas, famílias que estão se despedaçando, mães que estão à beira da loucura com seus filhos que estão perdidos no mundo das drogas. E eu e você podemos ajudar. Se a gente parar um pouco de olhar só para nós, para os nossos desejos, para as nossas vontades e ver que tem feridas mais profundas que doem muito mais do que os nossos desejos. Sabe, a minha mensagem para você e que fica para mim, que a gente deixe de ser tão insensíveis, que a gente comece a enxergar o outro. Sabe, Deus nos deu 2 olhos. E esses olhos não é apenas para a gente ficar olhando para as vitrines, mas é para olhar a gente. Porque o que a gente vai levar dessa terra aqui é o que fazemos para as pessoas. Sabe, é o amor que dispensamos por elas, por meio de Deus. A gente só consegue amar quando a gente conhece esse amor de Deus. Portanto, conheça esse amor de Deus e revele esse amor de Deus às pessoas. É para isso que fomos chamados. Esse é o desejo meu, não só para aqueles que entregaram a vida para Jesus, mas para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Vamos nos tornar mais humanos, porque a dor do outro não pode passar desapercebida dos nossos olhos e desapercebida por nós. Minha mensagem é essa, sabe? Eu espero que tudo isso que você ouviu aqui faça você refletir, sabe? Refletir sobre as suas atitudes, refletir sobre a sua vida, assim como me fez refletir, assim como me fez questionar algumas coisas que eu ainda preciso mudar. Esse é o meu desejo. Hoje, falando com Emanuel Carvalho, pastor da Igreja Batista do Ipiranga, passando por essa experiência eletrizante, como nós falamos no começo, é eletrizante. Nós agradecemos por estar conosco e desejamos muito sucesso. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente. Queremos que você se sinta à vontade para estar aqui nesse lugar e para se encontrar com o pastor Emanuel e para estar com todas aquelas pessoas que você pode ajudar em toda a sociedade. Muito obrigado e até a próxima.